Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça no lar de cada um de vocês, assim como no meu, para que Jesus entre e nós possamos ter esse momento em que nós realizamos mais uma vez o nosso comprometimento em nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Então hoje a gente vai descobrir que a gente também tem uma família para nos receber quando a gente partir dessa vida física. E nesse capítulo de número 14 do Evangelho, que trata de honrar o vosso pai e a vossa mãe, os Espíritos começam esse ensino nos falando de uma parábola que foi relatada no capítulo 3 de Marcos. E nesse momento em que Marcos conta sobre os acontecimentos que ocorreram, Jesus já estava naquele período em que ele realmente cumpriu aquilo que estava previsto nas profecias, ou seja, nesse momento Jesus já tinha se revelado como Messias e Jesus já estava em plena atividade, fazendo curas, realizando as suas pregações. Então, Marcos nos conta que Jesus voltou para sua casa, né? A casa de Jesus era em Nazaré. E como ele, já essa época, era muito assediado pela multidão, quando ele retornou para sua casa, retornou junto com ele a multidão, que não queria nunca deixar de estar com ele. Então, Marcos conta que a casa encheu, que as pessoas nem conseguiam dentro de casa fazer as refeições, ou seja, Jesus foi para sua casa e as pessoas tomaram conta da sua casa. E vejam que o costume judaico é você manter sempre a casa aberta àqueles que quiserem ir na sua casa, né? Mesmo quando alguém realizava uma festa, ele fazia essa festa com as portas e as janelas abertas para que as pessoas que desejassem participar também participassem. Então Marcos faz referência que os parentes, ou seja, aqueles que moravam na casa com Jesus, souberam disso, né? Que a casa estava cheia, que lá estava Jesus sendo assediado por tantos, e que eles então resolveram ir até em casa e se apoderarem de Jesus, né? Ou seja, eles desejavam colocar Jesus nos eixos, né? Porque entendiam que Jesus tinha perdido o espírito, ou seja, Jesus tinha saído da realidade, de imaginar que podia levar todo mundo para casa. Então, quando eles chegaram, os parentes de Jesus, ou mais especialmente é citado os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, quando eles chegaram, eram tantas pessoas que eles não conseguiam entrar em casa. Então Marcos diz que diante disso alguém foi até onde estava Jesus e disse: olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão chamando para ver o que vão fazer. Então Jesus apresenta esse interlocutor que foi avisar da presença da mãe e dos irmãos uma resposta que nos estranha em primeiro momento, porque ele diz, perguntando a essa pessoa que levou o recado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele repassa os olhos pelas pessoas que estavam junto dele, né? As pessoas que estavam ali comungando as suas ideias, e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A mesma parábola ela também é repetida no capítulo 12 de São Mateus. E essas palavras que Jesus usa, se nós examinarmos as palavras cruas, elas parecem que contrastam com a bondade habitual que nós vemos em Jesus, com a sua benevolência. Ele cuja doutrina era uma doutrina baseada no amor e na caridade. Então a pergunta: por que trataria ele com essa diferença os seus parentes? Por que trataria ele dessa forma os seus irmãos e a sua mãe, dizendo que eles não eram irmãos, que irmãos eram os que estavam com ele?
Então nós precisamos esmiuçar melhor, entender melhor o que Jesus quer nos dizer nesse momento. Talvez alguém pudesse imaginar que ele poderia até falar assim dos irmãos. Por quê? Porque o que se sabe é que os irmãos de Jesus não o estimavam muito, né? O que se imagina, o que se tem de notícia, né, na nossa tradição, é que eles eram espíritos pouco evoluídos, assim, que eles não tinham compreensão da missão de Jesus, né? Nós sabemos que nenhum dos irmãos de Jesus, por exemplo, tornou-se um apóstolo, né? Nós também sabemos que eles não partilhavam dessas ideias que Jesus pregava. E podemos até concluir que, de uma certa forma, eles tinham com Jesus as mesmas prevenções que os inimigos de Jesus. Ou seja, as mesmas prevenções que aqueles judeus que defendiam mais a tradição do que qualquer tipo de inovação, né? Então, se imagina, a história faz-nos crer que os irmãos de Jesus o acolhiam muito mais como um estranho na sua casa, como realmente como alguém da sua família, né? Nós também sabemos que alguns historiadores defendem que os irmãos de Jesus só eram por parte de pai. Por isso, talvez, a diferença de idade entre José e Maria, porque José já tinha tido filhos de um outro casamento. Então, Maria teria tido somente Jesus. Essa outra vertente que os historiadores têm nos trazido. Mas ocorre que junto deles estava Maria. E a gente não pode em nenhum momento duvidar de todo o carinho que Maria teve sempre por Jesus, de toda a ternura, porque isso está devidamente registrado no Evangelho, né? Talvez ela não tivesse a ideia perfeita ou exata da missão que tinha Jesus, mas a relação que ela teve com Jesus nos faz imaginar que jamais Jesus renegaria a mãe, né? Até por saber do caráter dessa mãe. Então, alguma coisa nós precisamos entender melhor para nós entendermos essa parábola. E aí nós sabemos que muitas vezes as palavras de Jesus elas estão cobertas numa alegoria. O que é uma alegoria? É quando você usa determinada palavra não no sentido literal, mas num sentido figurado para expressar uma outra verdade. Então é preciso que você tenha esse discernimento de buscar qual a verdade que existe atrás do que Jesus realmente disse. E nós também devemos entender que Jesus sempre aproveitou toda e qualquer oportunidade, todo e qualquer fato, toda e qualquer ocorrência para ensinar. Porque ele era o professor por excelência, o mestre por excelência. Então, levando em conta essas duas possibilidades de que a linguagem que Jesus utilizou é alegórica, de que ele estava querendo ensinar alguma coisa, nós então começamos a entender que Jesus, na verdade, estava querendo falar que nós temos um outro tipo de família, que não é a família necessariamente aquela consanguínea. E ele aproveitou o ensejo desse momento, esta ocorrência, esse fato sui generis que envolvia a sua família, para nos deixar esse ensinamento de que aqueles que estavam em volta dele faziam parte da família dele. E aí nós vamos entender por que Jesus estendeu esse conceito de familiar, de parente, para todos aqueles que estavam com eles. E para nós entender isso, eu vou me remeter lá para o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica e que é a nossa obra que mais nos faz descortinar o que realmente o Espiritismo tem para nos ensinar. Então, quando nós vamos lá na questão 278 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam que espíritos de diferentes ordens, ou seja, lá Kardec faz aquela distinção entre 10 ordens diferentes de espíritos, desde os espíritos puros até os espíritos imperfeitos. Então, dentro dessas ordens que Kardec manifestou que existem, dizem os espíritos, nessa questão 278, que os espíritos se afastam ou se aproximam uns dos outros por serem semelhantes ou divergentes nos seus sentimentos. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar, que a doutrina tem nos ensinado que os espíritos se afastam ou se aproximam porque eles têm semelhança,
Se aproximam porque têm semelhança no seu sentimento e se afastam porque têm divergência em relação aos seus sentimentos. Na mesma questão, ainda diz que os espíritos de mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Bom, vejam bem, a resposta, a questão, ela envolve muita coisa. Ela está falando que os espíritos se aproximam ou se afastam por conta de 4 características, que eu vou repeti-las para nós termos em mente, para nós entendermos essa questão de Jesus. Semelhança no sentimento, semelhança na afinidade, semelhança na simpatia e semelhança no propósito. Bom, é importante que a gente já desvende essa palavra simpatia, né? Mais adiante a gente quer falar de novo. Aqui simpatia não pode ser tomado no aspecto de simpatia é eu gostar do que é bom e não gostar do que é ruim. Simpatia aqui está relacionada exatamente à afinidade, né? Então, o que a questão nos revela é que nós formamos famílias que se juntam porque têm o mesmo sentimento, porque têm a mesma afinidade, porque têm o mesmo propósito. Então, o grupo que estava com Jesus, ele era semelhante no sentimento, e Jesus deixa até claro, quando ele fala quem é os irmãos e a mãe dele, ele diz, são meus irmãos e minha mãe, aqueles que querem fazer a vontade do Pai. Esse é o sentimento que animava todos que estavam na Assembleia. Todos estavam animados por esse sentimento. Os que chegaram estavam animados por outros sentimentos. De prender Jesus porque ele estava fora do juízo. Então, sendo prático, os sentimentos que animavam naquele momento quem estava junto a Jesus e quem chegava eram sentimentos diferentes. Segundo, afinidades. Especialmente aqui com os irmãos, nós podemos dizer que Jesus não tinha muita afinidade com os irmãos. Eles não eram afins, eles não eram semelhantes naquilo que cada um desejava, né? E eles também, aquele grupo que estava com Jesus, era semelhante no propósito. Eles estavam ali com o mesmo propósito, ensinar, aprender, né? Fazer a vontade de Deus novamente. Então, especialmente, Jesus está falando o seguinte, olha, esse aqui também é minha família, porque quem está aqui comigo tem o mesmo sentimento, a mesma afinidade, o mesmo propósito. Portanto, fazem parte da minha família espiritual, né? Diferentemente dele em relação aos irmãos. Embora a mãe estivesse junto, o exemplo ele é mais fácil de nós entendermos olhando para os irmãos. Provavelmente os irmãos dele de sangue que chegavam tinham sentimentos diferentes, afinidades diferentes, simpatias diferentes e propósitos diferentes. Então é disso que Jesus realmente está falando. No mesmo livro dos Espíritos, indo lá na questão 302, o Kardec faz uma pergunta que ele diz o seguinte: a afinidade necessária para a simpatia, vejam por que eu relacionei simpatia no sentido da simpatia por afinidade. Porque a obra do livro dos Espíritos não remete a isso. Questão 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança do pensamento e dos sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Então vamos traduzir a pergunta. A pergunta é muito simples. Nós sabemos que nós evoluímos moralmente e nós evoluímos intelectualmente. A nossa evolução moral ela se expressa através dos nossos pensamentos e sentimentos que darão origem aos nossos atos. E a evolução intelectual pelo nosso conhecimento. Então ele está perguntando, a afinidade para que ocorra a simpatia perfeita, ela depende da nossa evolução moral ou intelectual? E aí os Espíritos respondem, na igualdade dos graus de elevação. Por que na igualdade dos graus de elevação? Porque a afinidade necessária para que ocorra simpatia entre os Espíritos está em toda evolução. Espíritos de uma mesma evolução são simpáticos. São simpáticos, são afins, têm os mesmos sentimentos, têm os mesmos propósitos. Então eles estão nos dizendo que a simpatia, para que seja uma simpatia perfeita, ela depende desse
conjunto de semelhanças. É disso que Jesus está falando para que nós possamos entender. Então, na questão 301, a questão é mais esclarecida. Porque na resposta os Espíritos dizem, a simpatia que atrai um espírito para o outro, ela depende da perfeita concordância dos pendores e instintos. O que são os pendores? Os pendores são exatamente os gostos, os costumes, né? Aquilo que a pessoa tem propósito de fazer. Então o espírito é atraído quando ele é semelhante daquilo que ele deseja realizar. É isso que o livro dos Espíritos está nos explicando. Então é por isso que Jesus diz que aqueles que estão mais próximos a ele são a sua família, porque eles são mais simpáticos, porque eles são mais semelhantes, porque eles têm o mesmo propósito que Jesus. Naquele momento eles estavam imbuídos do mesmo propósito, fazer a vontade do Pai. Então voltamos ao Evangelho para nós explorar exatamente a questão do que o Evangelho nos diz a respeito dessa parentela corporal e espiritual. Da corporal a gente já sabe, né? A gente já tem uma boa noção, porque a gente convive todo dia com a nossa família, né? Então o Evangelho vai nos dizer o seguinte: olha, o corpo procede do corpo, mas o espírito, que somos nós, o ser pensante, ele não procede do espírito, e nós sabemos disso. O espírito é criado por Deus, ganha a sua individualidade, ele não é criado por outro homem, ele não é criado por um pai como espírito como nós, não. Nós somos criados por Deus. Então o nosso espírito, ele emana de Deus diretamente. A gente não tem um pai espiritual, a gente tem realmente um corpo que procede do outro. E diante dessa natureza, nós também concluímos que o nosso espírito, antes de pertencer à família, já existia. Já tinha suas experiências, suas vivências, seus gostos, suas simpatias, seus sentimentos, tudo formado. Então é natural que às vezes a família corporal não seja exatamente o lugar onde nós consigamos encontrar essa maior semelhança que faria com que nós quiséssemos sempre estar com aquela família, né? Embora os pais tenham a obrigação de educar os filhos, isso é uma lei, né? Uma lei de Deus, né? Porque nós também, se somos beneficiados ao nascer por alguém nos educar, nós também vamos beneficiar alguém quando nós somos pai, mas o espírito não procede do espírito. Quando a gente diz, mas o fulano, o filho do ciclano é exatamente igual a ele. Se reuniram por afinidade. Escolheram reencarnar junto porque são semelhantes, porque queriam ficar juntos durante a encarnação. Então eles já eram semelhantes antes de reencarnar. Isso que importa a gente ter em mente. Então, mas o Evangelho também nos vai afirmar que aqueles que reencarnam na mesma família como parentes, as mais das vezes são espíritos simpáticos. Então a gente vai dizer, não, mas eu não gosto da minha família, eu não gosto do meu irmão, eu não gosto do meu tio, eu não gosto do meu primo, ele não é simpático. Nós estamos tomando o termo simpático pelo termo errado. Como se a pessoa fosse boa, ela é simpática. Se ela é ruim, ela é antipática. Não é esse o conceito. Nem no dicionário. Simpático quer dizer ele é semelhante. As nossas famílias são formadas de espíritos semelhantes, com evolução semelhante, com sentimento diferente, com sentimento semelhante, com propósito semelhante, com pensamentos semelhantes, com atitudes semelhantes. É disso que o Evangelho está nos acercando. Então, normalmente na família também nós vamos encontrar espíritos que já têm ligação anteriores, que já viveram algum tipo de vivência no passado. Não necessariamente negativo, nem necessariamente positivo, até porque a gente tem em qualquer relação momentos bons e momentos mais difíceis. Quando a gente tem mais momentos bons para lembrar, existe uma afeição maior. Mas em qualquer dos casos nós somos semelhantes. Semelhantes naquilo que a gente já conquistou em evolução. Mas também os espíritos nos alertam que pode acontecer de um espírito que não é semelhante, que é estranho à família, reencarnar numa família em que ele não é semelhante. E por que isso acontece? Porque esse espírito certamente já viveu experiências anteriores e precisa daquela família, né? Ou para ajudar a família ou para ser ajudado. Até aqui nós já podemos fazer um raciocínio interessante, né?
normalmente a gente tende a falar mal dos familiares, né? Talvez não os que estão me ouvindo nesse momento, eu peço perdão, né? Mas a gente vê muito isso, é muito usual as pessoas dizerem, eu não gosto da minha família, eu não gosto de fulano, eu não gosto do cicrano, né? E a gente sempre acha que a nossa família é formada de gente, a gente acha não, algumas pessoas acham que a nossa família é formada de gente antipática, de gente que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente, então, precisa perguntar, por que você acha que seus parentes não são simpáticos a você ou são antipáticos a você? Aí as pessoas normalmente vão responder, porque o meu parente não me compreende, porque o meu parente é intolerante comigo, porque o meu parente não me ajuda, porque o meu parente fala mal de mim, porque o meu parente é invejoso, porque o meu parente cobiça aquilo que é meu de direito. Muito bem, está dado os motivos pelo qual a gente acredita que a nossa família, então, é formada de espíritos antipáticos a nós. Aí a gente pergunta, e como é que você é? Né? E aí a gente faz uma análise de como é que a gente é. Então, como é que eu sou? Eu também não tenho compreensão com os outros, eu também não sou tolerante com os outros, eu também não ajudo os outros, eu também falo mal dos outros, e eu também sou invejoso, e eu também cobiço o que não é meu. É disso que Jesus está falando. Ele está falando, os espíritos se reúnem por semelhança. Essa é a família. Não quer dizer que quando você está num ambiente onde as pessoas têm os mesmos defeitos que você, as pessoas não sejam semelhantes. São semelhantes porque têm exatamente os mesmos defeitos, têm exatamente o mesmo grau de evolução. Né? Então nós podemos aqui fazer um comparativo entre que situação nós estamos. Existem 4 situações possíveis de nós estarmos vivendo. Nós somos espíritos perfeitos e a nossa família é espírito perfeito. Está tudo bem, na nossa família não tem problema nenhum. Nossa família está harmonizada, nós somos simpáticos, nós somos semelhantes, temos os mesmos propósitos, não há problema nenhum. Segunda situação, eu sou imperfeito, mas eu estou vivendo uma família onde os espíritos são perfeitos. Bom, eu vou incomodar um pouco os espíritos perfeitos, que são da minha família. Mas um espírito perfeito é compreensivo, tolerante, vai tentar me ajudar sempre. Então, a minha situação também é tranquila em relação à minha família. Está tudo certo na minha família. Posso dizer que a minha família está vivendo com uma experiência ótima. Terceira situação que nós podemos ter. Tá? Eu sou perfeito e estou vivendo numa família imperfeita. Bom, aqui a situação nossa é um pouco mais difícil, porque nós somos perfeitos. Os outros são imperfeitos. Mas como eu sou perfeito, provavelmente eu estou nessa família porque eu pedi essa missão e eu sou tolerante, compreensivo, amoroso, estou aqui para ajudar e não tem problema nenhum. Essa família também está em harmonia. Quem se encontrou nas 3 primeiras situações, ótimo, muito que bem. Agora só sobrou uma para quem não se encontrou, que é todo mundo na família é imperfeito. Quando todo mundo é imperfeito, ninguém sabe tolerar, ninguém sabe compreender. Todo mundo comete erro um com o outro, e aí é que a gente diz que a família é desarmonizada. Então, quando a gente fala mal da nossa família, a gente precisa entender que se ela está mal, uma coisa é certa, nós somos imperfeitos. Foi a única situação que sobrou, onde todos são imperfeitos. Se fosse uma situação diferente, a família estava harmonizada. E é isso que normalmente acontece conosco. Quando a gente faz o exame da nossa família, encontra muita imperfeição, porque a gente também é imperfeito. Qual a solução? A família inteira se aperfeiçoar e eu ficar imperfeito? Não. Aí só me dá uma condição de sair do meu grupo que eu estou para um outro. Agora, se eu me aperfeiçoar, eu posso estar em qualquer dos outros 3 grupos que vai estar tudo bem. Em qualquer das 3 outras situações que vai tudo bem. Quando a gente está dentro de uma casa espírita e tem uma desarmonia, a gente deve pensar exatamente a mesma coisa. Normalmente a gente vai pensar, eu sou perfeito e os outros é que estão tudo errado. Mas não, se você fosse perfeito, você não acharia aquilo um problema, você acharia que aquilo é uma missão. Se você está tendo problema na sua casa espírita, é porque você é imperfeito, não importa os outros. Você tem que olhar para você. É porque você está agindo dentro das suas limitações, dentro do grau de evolução que você ainda não conquistou. E é assim que a gente deve pensar e deve raciocinar também em relação a qualquer grupo social.
seja o trabalho, seja qualquer outra atividade que a gente realize, a escola, por exemplo. Então, os espíritos, eles se aproximam por esse grau de simpatia. Mas essa simpatia é comunhão de ideias, né? Semelhança nos propósitos, é isso que nós estamos falando. Se nós formos no dicionário procurar o que é simpatia no dicionário, lá vai dizer que simpatia é afinidade moral. É semelhança no sentir e no pensar. É o dicionário que diz isso. A gente que emprega a palavra mal muitas vezes. Então ele diz, não gosto de fulano. Mas se você é igual a ele, você é simpático a ele. Você pode não gostar, continue não gostando se for o caso, se é do seu agrado, mas você é simpático a ele, porque você é semelhante. Você não é antipático a ele, e nem ele é você. Vocês são simpáticos, são semelhantes. Outra definição do dicionário, relação entre pessoas. Simpatia é uma relação entre pessoas que têm afinidades. E por terem afinidades, eles se sentem atraídos uns pelos outros. Os bons querem viver com os bons e os ruins com os ruins. Então cabe essa reflexão para que a gente entenda do que Jesus está falando. E isso também explica um fato que ocorre com quase todos nós, que é a gente encontrar durante a nossa vida uma pessoa que não é da família consanguínea, que não tem laços, não nasceu do mesmo pai, ou da mesma mãe, ou do mesmo avô, e a gente quer mais bem aquela pessoa do que uma pessoa que está na nossa família corporal. É porque aquela pessoa com que a gente quer estar é da nossa família espiritual. É pessoa que a gente já teve vivências anteriores e desenvolveu esse sentimento, já conheceu a pessoa, percebeu que ela é muito semelhante a nós. E aí então nós entendemos, quando nós desencarnamos do corpo, nós vamos procurar as pessoas que são afins, aquelas com quem a gente deseja estar. Essa é a nossa família espiritual. As pessoas com quem a gente deseja estar. A gente vai pensar, não, todo mundo quer estar com pessoas boas. Não, é verdade. Se vocês observarem onde as pessoas vão, vocês vão observar com quem elas querem estar. Quem vai para o bar não quer estar com pessoas boas, quer estar com pessoas viciosas. Quem vai a determinadas atividades não muito nobres, ela não quer estar com boas pessoas, ela quer estar com pessoas que gostam de atividades não muito nobres. Quando você vê as pessoas se associando para cometer um crime, elas não querem estar com pessoas boas. Elas querem estar com pessoas criminosas. Quando você vê as pessoas se juntando para falar mal da vida alheia, elas não querem estar com boas pessoas. Elas querem estar com pessoas maledicentes. E são essas pessoas que nós vamos procurar quando nós desencarnarmos para continuarmos estarmos com elas. Isso não vai mudar. Pelo contrário, vai se ampliar. Porque aí não haverá barreiras e nós sempre estaremos no grupo em que nós somos afins. Então, o que Jesus quis falar quando ele falou que a família estava lá fora, desejando entrar, ele faz essa pergunta, são eles minha família? Não é bem essa pergunta, Jesus diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele está exatamente falando disso, dessa diferença entre a semelhança, vamos falar assim, de sentimentos e pensamentos naquele momento. Naquele momento, a sua família espiritual era aquela que estava com ele, desejando saber sobre a boa nova. Né? Muito bem. Indo à frente, ainda no Livro dos Espíritos, a questão 297, Kardec vai perguntar se, quando nós temos uma afeição por alguém, no mundo espiritual aquela afeição vai continuar? Ou a nossa desencarnação tende a terminar com essa afeição? Os Espíritos nos dizem, quando nós temos afeição por uma pessoa lastreada na verdadeira simpatia, volto a dizer, simpatia, semelhança. Semelhança de propósito, sentimento, pensamento e atos. Sim, se nós tivermos uma verdadeira simpatia por aquela pessoa, essa afeição ela vai continuar, ela vai ser mais sólida e ela vai ser mais durável do que quando nós estamos aqui reencarnados na Terra. Por quê? Porque por ser uma simpatia verdadeira, ela não está lastrada nem nos caprichos dos interesses materiais, que vão desaparecer, e muito menos no nosso amor próprio. Agora, se nós temos uma simpatia por alguém, por interesse,
pessoal, se nós temos uma simpatia por alguém que estamos reencarnados por conveniência, essa pessoa nós não vamos continuar tendo afeição quando nós desencarnarmos, porque sumiu os condicionantes da matéria. Então não há por que mais eu me sentir aquela afeição natural por aquela pessoa. Na questão 303 pergunta Kardec se alguém que nós não somos simpáticos hoje pode um dia se tornar uma pessoa simpática. E os Espíritos respondem: todos nós um dia seremos simpáticos. Por quê? Porque todos nós que estamos numa esfera inferior da evolução vamos evoluir e vamos chegar ao patamar de espíritos perfeitos. E quando nós estivermos nesse patamar, nós todos seremos semelhantes e, portanto, todos nós seremos simpáticos entre nós. Por fim, voltando ao Evangelho, eu queria retomar um pouquinho mais para trás do capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 4, que fala exatamente da reencarnação. E lá no item 18 desse capítulo, os Espíritos já nos deixaram claro que no espaço, ou na erraticidade, após o desencarne, os Espíritos formam grupos e famílias entrelaçadas pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. Então, semelhança das inclinações é perfeição. Então, a gente vai se reunir pela perfeição que nós já alcançamos com espíritos similares, espíritos semelhantes, que é a nossa definição de simpatia que a gente está tentando mostrar aqui. Se quando nós reencarnarmos, nós nos separarmos dessa família que a gente construiu lá no plano espiritual, vai ser uma separação temporária. Porque quando nós voltarmos a desencarnar, nós voltamos exatamente para o seio dessa família. Aliás, esse afastamento é temporário no estado em que nós estamos em vigília, acordados. E mesmo nesse estado, nós continuamos unidos a esses amigos, a esses parentes espirituais pelo pensamento. Por quê? Porque quem está livre da matéria tenta ajudar quem está na matéria para que ele não perca a oportunidade, para que ele realize os seus objetivos. E os mais evoluídos dentro dessa família sempre serão os mentores daqueles menos evoluídos, porque se experimentam um grau de afeição, eles certamente vão querer para os seus familiares que tudo ocorra da melhor forma e que a encarnação seja realmente aproveitada. Então, a separação da família espiritual não existe, nem quando nós estamos reencarnados. Né? Quando alguém tem caráter, gosto, pendor semelhante, ele certamente vai ser da nossa família. E quando a gente às vezes tem um membro na família que a gente não tem nada a ver com ele, a gente diz: esse aí nem é da família, a gente está dizendo a verdade, ele não é da nossa família espiritual. Ele só está momentaneamente na nossa família espiritual. Mas vejam que isso ocorre em dois sentidos. Quando nós temos no seio da família um que não é da família espiritual, porque ele está muito longe da evolução que a família já tem, a gente então sabe que um dia ele vai se aproximar da gente, ele está ali para ser ajudado. Mas existe o oposto, às vezes nós temos um espírito muito evoluído dentro da família, que a gente também olha para ele e diz assim: ele é da família, você vive em outro mundo. E é verdade, ele vive em outro mundo. Ele vive num mundo muito melhor, ele vive no céu que ele construiu para ele mesmo. E a família ainda está vivendo no inferno que construiu para si próprio. Então, muitas vezes nós vemos o familiar, quando ele é mais imperfeito que o outro, sentindo até inveja, sentindo até muitas vezes o desejo de que aquela pessoa não se dê tão bem. Isso, por incrível que pareça, também muitas vezes nos animam a família. Então, pode ocorrer sim de no meio de nós ter um espírito diferente em relação à semelhança que ele tenha conosco. O que nos interessa saber de tudo que nós colocamos até aqui? E o que nos resume o conhecimento que a gente adquiriu? Jesus sempre fala através de exemplos, através de oportunidades, de coisas que nos são importantes realizar, de coisas que nós precisamos aprender. Nesse caso que nós precisamos aprender, que nós estamos na família corporal,
mais adequada e mais necessária para as experiências que nós precisamos viver nessa encarnação. Se são semelhantes a nós ou não, é certo de que eles estão aqui por um propósito. Esse propósito, na maior parte das vezes, tem a ver com as vivências anteriores que nós já realizamos. Se nós em algum momento nos sentirmos desconfortáveis em relação à família que temos, é porque nós ainda gozamos de imperfeição dentro de nós. O melhor caminho para a gente ter uma família perfeita é nós nos tornarmos perfeitos. Como é que nós nos tornamos perfeitos? Tirando as imperfeições de nós, excluindo de nós aquilo que não deveria estar em nós, que nós desavisadamente nos habituamos a realizar. E então, cientes disso, nós começamos a realmente entender que a nossa família é o meio que nos propicia o adiantamento que nós precisamos alcançar. Difícil, fácil, tolerante, intolerante, compreensiva, incompreensiva, caridosa ou não caridosa. Vivemos na melhor família que podemos nesse momento experimentar. Que nós então possamos estabelecer como propósito da nossa vida ter cada dia uma família espiritual ainda maior, porque nós seremos aqueles que abrigarão todos no nosso seio familiar com o propósito de nos melhorarmos, propiciando que os outros também realizem o seu aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.